Lugares que todo mundo já ouviu falar, mas que talvez nem tenham existido. Há muitas e muitas histórias sobre lugares míticos. Apesar de nunca terem sido encontrados, alguns desses lugares estão tão presentes na nossa imaginação, que às vezes não temos certeza se eles realmente existem ou não. Então, descubra que lugares são esses, e tire suas próprias conclusões. Não esqueça de já deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sino para não perder nenhum vídeo. Atlântida. Provavelmente um dos lugares míticos mais populares da Terra, se não o mais popular. Atlântida está presente em nossa imaginação desde 330 a.C., quando o filósofo grego Platão a mencionou pela primeira vez. Nem precisamos dizer que as pessoas têm tentado encontrar Atlântida desde então. Muitos mapas colocam Atlântida no meio do Oceano Atlântico, mas outras regiões também já foram especuladas, como o Mar Mediterrâneo, a Antártida e o Caribe. Mas apesar de todas as buscas, parece que estava tudo só na cabeça de Platão. Ou será que não? Jardins suspensos da Babilônia. Diz a lenda que o rei Nabucodonosor II construiu esses jardins incríveis para sua esposa, Amitis, que estava com saudades da exuberante vegetação de sua cidade natal. Os jardins suspensos da Babilônia foram retratados em muitas obras de arte por séculos. Eles são tão famosos que foram listados como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas até hoje, não há evidências arqueológicas que comprovem que os jardins existiram, pelo menos não no formato que foram descritos. E como você pode imaginar, muitas pessoas dedicaram anos tentando encontrar provas desses jardins exuberantes. Eldorado. A lenda de Eldorado refere-se a um chefe tribal do povo Muisca, da atual Colômbia, que se cobriria em ouro e jogaria tesouros em um lago como oferendas aos deuses. A lenda sobre um homem acabou virando uma lenda sobre toda uma cidade cheia de tesouros. Não só os exploradores espanhóis estavam numa missão para encontrar os tesouros, como o explorador inglês Sir Walter Raleigh também entrou na corrida. Ninguém nunca encontrou Eldorado, nem eles, nem as expedições que se seguiram. Shangri-La. Shangri-La ficou famosa novamente no romance de James Hilton de 1933, Horizonte Perdido. Mas a lenda deste sagrado vale tibetano remonta a 962 d.C. Na mitologia tibetana, o lugar era conhecido como Shambhala. Supostamente em algum lugar do Himalaia, esta cidade localizada numa montanha feita de cristal branco, era habitada por budistas que nunca tiveram contato com nosso mundo e viviam em pura harmonia. A questão ainda se mantém, se este seria um lugar real ou espiritual que deveríamos alcançar. Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas foi chamado assim pela primeira vez em 1964, por um escritor chamado Vincent Gaddis. Ao longo dos anos, numerosos relatos de navios e aeronaves desaparecidos contribuíram para o mistério em torno do Triângulo das Bermudas. Um exemplo famoso é o voo 19, onde 5 bombardeiros desapareceram em 5 de dezembro de 1945. Mas isso fica ainda mais estranho, já a aeronave de busca e salvamento enviada para procurá-los também desapareceu. Razões para esses desaparecimentos misteriosos foram atribuídas a inúmeras causas, desde explosões de gás até alienígenas. Embora o tempo severo possa ter algo a ver com isso, como mostra este mapa da NASA de furacões entre 1851 e 2019. Ilha do Brasil. A Ilha do Brasil supostamente estava localizada em algum lugar próximo à costa da Irlanda. Foi documentada pela primeira vez num mapa em 1325, e apareceu em mapas por cerca de 500 anos. Tá vendo? Existia um lugar com o nome Brasil antes do Brasil. Mas ver esta ilha não era uma tarefa fácil. Aparentemente, devido à neblina pesada, ela só era visível uma vez a cada 7 anos. Moradores estranhos, como coelhos gigantes, um feiticeiro e deuses reais, supostamente, viviam na ilha. Várias expedições tentaram chegar à Ilha do Brasil, que ficou registrada em mapas até 1768. A ilha foi então considerada imaginária.
O reino de Saguenay. Quando o explorador francês Jacques Cartier chegou ao que hoje é o Canadá em 1534, ele foi informado por moradores sobre um lugar cheio de ouro e prata, chamado Reino de Saguenay. Cartier estava tão animado com a ideia que foi procurar o tesouro em 1535. Embora o chefe local, chamado Donnacona, tenha avisado que os povos deste reino estavam fortemente armados, tinham apenas uma perna, voavam como morcegos e não precisavam comer como o resto de nós. Cartier ficou ainda mais curioso sobre este incrível reino. O explorador francês liderou expedições até 1542. Nem precisamos dizer que ele não encontrou nada. Lyonesse. O reino de Lyonesse estava supostamente ligado às ilhas de Scilly, ao largo da costa sul da Inglaterra. O lugar foi submerso pelas águas, por conta de uma punição divina. Os residentes eram fortes e bonitos. Eles construíram muitas igrejas no reino, mas Deus ficou bravo por alguma razão e enviou uma enorme onda para destruir a coisa toda. A onda varreu todo o reino, exceto um homem que sobreviveu. De acordo com a lenda, ele correu mais rápido que a onda montando seu cavalo branco. Até hoje há pessoas que dizem que descendem deste homem. Thule. Esta lendária terra congelada foi supostamente descoberta por um explorador grego chamado Pitéias no século IV a.C. Por muitos anos, este lugar se manteve como a localização mais ao norte em muitos mapas. Claro, várias expedições ocorreram em busca desta terra gelada. Os romanos conseguiram chegar às Ilhas Shetland, e assumiram que era esse o lugar nos mapas. Então, o explorador britânico Richard Francis Barton foi para a Islândia e, novamente, pensou ter encontrado Thule. Anos depois, os nazistas entraram em cena. Uma sociedade Thule foi formada após a Primeira Guerra Mundial. Entre os membros estavam Rudolf Hess e Adolf Hitler, supostamente. A sociedade foi batizada em homenagem à mítica terra de Thule. Zerzura. A lenda desta cidade-oásis em algum lugar do deserto do Saara remonta a 1400. Aparentemente tinha um portão com um pássaro que guardaria as chaves da cidade. Claro, naquela época muitas áreas não eram mapeadas, então as pessoas iam procurá-las. Surpreendentemente, as expedições para encontrar este oásis aconteceram até a década de 1930. Mas não havia sinal da cidade mítica. Ilha de São Brandão. São Brandão, também conhecido como o Navegador, foi um santo irlandês que navegou pelos mares espalhando a palavra de Deus. Em certo momento, ele desembarcou nesta ilha mítica no Atlântico Norte, em algum lugar a oeste do norte da África. Esta ilha era como o paraíso, exceto pelo fato que ninguém nunca encontrou. Reino de Prester John. Em 1165, uma forjada ou carta de Prester John chegou à Europa. Foi supostamente enviada por um rei cristão africano ao líder do Império Bizantino falando sobre esta terra e a fonte da juventude. A notícia se espalhou. Inspirados nessa história, muitas explorações se seguiram, principalmente pelos portugueses. Mas quando chegaram à África Oriental nos séculos XV e XVI de barco, não havia sinal da referida fonte mágica. Ou do reino. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. O que você achou desses lugares míticos que são tão falados em lendas e histórias? Deixe no comentário se você já conhecia algum desses lugares e da história por trás dele. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Nos vemos no próximo vídeo.